Mas só tem que prestar atenção, porque a história, ela é uma história um tanto entroncada, e aí a gente tem que prestar atenção. Fica até o final, viu, gente? Fica até o final, não saia. Deus deu uma palavra para você, tá? Eu não gosto assim de tipo, ficar forçando você a ficar no culto e tal, mas é que é tão ruim quando você vem só para ver as músicas e depois vai embora e não ouve Deus falar. É mais importante. É o mais importante. Você tem que chegar atrasado, e você chegar cedo e depois sair no meio, tá? Fica até o final. Deus quer falar com você. Quem crê que Deus tem uma palavra para você? Juízes, capítulo 21. E no verso 2, uma história bem desconhecida, poucas vezes falada, mas que tem uma lição muito importante para nós. Juízes, capítulo 21 e verso 2. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua presença aqui. Obrigado por você que o Senhor está aqui. A tua palavra me garante isso. Que onde estiver Deus no 3, Senhor, unidos em teu nome, o Senhor estaria ali. E isso não depende do que a gente sente, isso depende do que a gente crê. Eu creio que Ele está aqui. Aleluia. Juízes capítulo 21, verso 2. Quem achou, diz achei. O povo foi a Betel, onde esteve sentado perante Deus até a tarde, chorando alto e amargamente. Ó Senhor Deus de Israel, lamentaram. Por que aconteceu isso em Israel? Por que teria que faltar hoje uma tribo em Israel? Senhor, fala com a gente, Senhor. Deus, tem pessoas aqui que vieram aqui precisando dessa palavra. Senhor, fala com eles. Eu sou tão pequeno diante da grandeza do teu amor. Talvez a minha voz, talvez o meu vocabulário é pequeno, Senhor, para transmitir isso para eles. Mas que o teu Espírito transmita isso a cada coração, Senhor. Tu tens poder para fazer isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Sempre em nome de Deus. A Bíblia diz que não havia rei em Israel. E aqui começa a bagunça. Atenção, olha a pontinha do meu nariz aqui, ó. Esse nariz pretinho que está pegado comigo. Ó. Não havia rei em Israel. E aqui começa uma certa bagunça. O livro de Juízes é mais ou menos assim. Não havia rei em Israel. Para quem conhece a história bíblica, uma hora Deus levantava um juiz, o juiz arrumava as coisas. O juiz morria, o povo se desviava. Deus levantava o juiz arrumava as coisas. O juiz morria, o povo se desviava. E assim sucessivamente, como diz meu amigo Maio. Assim sucessivamente. O povo ia de juiz em juiz e foi se afastando cada vez mais do plano de Deus. E aí, nesse capítulo aqui, de 21, aliás, esse capítulo 19, tem um texto que pouca gente lê, que passa despercebido, e é uma história macabra da Bíblia Sagrada que, se pudessem, tirariam essas páginas. São 3 páginas da Bíblia que dava tranquilamente para tirar, que não faria falta nenhuma, que é Juízes no capítulo 19, Juízes no capítulo 20, Juízes no capítulo 21. Dá tranquilo para tirar essas páginas da Bíblia. Como é que é? Porque são histórias que a gente não quer lembrar. Que história é essa? Presta atenção, por favor. Um certo levita morava em Efraim e ele tinha uma concubina. Para você ver como o povo de Israel já estava tão corrompido, os homens não tinham mais uma mulher só. Ele tinha uma concubina, tipo uma amante, uma segunda mulher, que de vez em quando ele saía com ela, enfim. Ele tinha uma concubina e essa concubina traiu ele. Quando ela trai ele não manda ela embora, ele não briga com ela, ele não fala nada. Só que ela decide ir embora para a casa dos pais dela. Segundo a lei, essa mulher tinha que morrer, porque adultério era pecado, ela teria que morrer. Mas ninguém estava perdido, o povo de Israel. O povo de Israel estava sem lei, estava sem ninguém, não havia rei em Israel, diz o livro. E então, essa
e vou atrás dela e vou chamar ela de volta para casa. E ele vai. Quando ele chega lá, ele é super bem recebido, porque era uma lei que o povo de Israel fosse hospitaleiro. E ele foi super bem recebido. O sogro dele, o pai da concubina, recebeu ele super bem. E ele ficou lá, não um, nem dois, nem três, ele ficou lá 5 dias comendo e bebendo. Todo dia que ele disse assim: olha, vou me levantar e vou embora. O sogro dele dizia: não, fica sentado, vamos comer mais um pouco. E ele abria a mão de embora e ficava lá, sentado, comendo mais um pouco. Chegou o 5º dia em que ele estava lá na casa desta concubina, do pai dela, e ele disse: olha, você quer ir comigo? Vamos embora, volta comigo. E ela disse: beleza, eu vou voltar com você. E eles decidem sair da casa, mas já era tarde da noite. Eles saíram da casa, já era tarde da noite. Quando eles estavam andando, eles estavam perto de uma cidade chamada Jebus, que hoje é Jerusalém. O servo que estava com ele disse assim: olha, meu senhor, vamos parar aqui. Vamos parar nessa cidade, porque nós precisamos dormir, precisamos descansar, é perigoso andar de noite. Mas o ele diz: olha, essa cidade aqui, eu acho que ela é uma cidade de cananeus, não tem crente aqui dentro, não tem israelita aqui dentro, e pode se tornar perigoso. Vamos andar mais 8 quilômetros, que tem uma cidade chamada Gibeá. Repita comigo: Gibeá. Quantos de vocês conheciam essa história de Gibeá? Pouquíssimos. Gibeá. Vamos até Gibeá. Gibeá é 8 quilômetros aqui. E aí em Gibeá tem crente, tem povo de Deus. Gibeá é a cidade israelita. Gibeá era uma cidade que pertencia à tribo de Benjamim. Vamos fazer a ligação. Gibeá era da tribo de... Como é que é? Gibeá era da tribo de Benjamim. Lá estava o povo de Benjamim, morando na cidade de Gibeá. Era uma das muitas cidades que os Benjamim ocupavam, os benjamitas. Então eles chegam em Gibeá, e a Bíblia diz que ninguém recebeu eles. Eles foram para a praça da cidade e ninguém recebeu eles. O primeiro pecado de Gibeá foi não ser hospitaleiro, porque ninguém recebeu eles. Eles ficaram sentados na praça, a concubina, o levita e o servo, e já era tarde da noite. E quando o povo de Israel visse alguém fora da estrada sozinho à noite, era dever deles convidar para entrar para dentro de casa, para ser hospedado. E eles não fizeram isso. E ficaram lá muito tempo sentados na praça da cidade, até que passou um idoso, e aquele senhor idoso então convida eles e diz: olha, entrem dentro da minha casa, vamos comer, é tarde, vocês estão na rua. Só que aqui começa um problemão. Quando eles entram na casa, que o idoso lava os pés dele, que ele dá comida para eles, que eles já estão se preparando para dormir, a porta começa a ser socada do lado de fora. E eu não sei se você se lembra quando aconteceu isso lá em Ló, isso dá medo, gente. Lá com Ló, bem no começo do Antigo Testamento, quando aqueles homens começaram a bater e chamar Ló para fora, e aí começa a acontecer tudo de novo. Existiam alguns homens que eram bissexuais, que eles queriam ter relação sexual tanto com homens quanto com as mulheres. E eles começaram a dar soco na porta e dizer: tira esse cara para fora, porque nós queremos ter ele agora. E eles cercaram a casa e começaram a bater na casa. E aquele senhor idoso ficou apavorado. Ele disse: por favor, não faça isso. Vocês são loucos, eu não posso deixar esse homem sair daqui. Vocês não podem fazer isso. Seria uma vergonha. Peguem então minha filha, que é virgem, levem ela. Levem ela com vocês, mas não façam isso, porque isso vai me trazer muita maldição. E aqueles homens dizem: não queremos sua filha virgem, nós queremos esse homem. E quando eles dizem: nós queremos esse homem, e aquele levita vê que não tem mais jeito para ele comete um crime que vai ser lembrado ou tentar ser esquecido pelo povo de Israel. Ele abre a porta e joga a concubina dele para fora. E aquela concubina então é estuprada no lugar dele. É uma história vergonhosa. E aquela concubina é estuprada no lugar dele a noite inteira, diz a Bíblia. Durante toda a noite aqueles homens abusaram daquela mulher e deixaram ela no final da noite jogada na porta da casa. Quando ele abre a porta da casa no outro dia de manhã, ela está jogada. E diz a Bíblia que ele chama ela
e ela não responde porque está morta. E aquele homem fica indignado, fica louco. E ele volta para sua casa lá na terra do Efraim. E chegando lá, ele corta aquela mulher em 12 pedaços. Macabro. Ele corta aquela mulher em 12 pedaços e manda um pedaço para cada tribo de Israel, dizendo assim: aconteceu um crime aqui. O que vocês vão fazer por mim? Esses pedaços são os pedaços da minha mulher, da minha concubina. O que vocês vão fazer? Diz a Bíblia que o povo ficou chocado, porque nunca tinha acontecido aquilo em Israel. Se você for ver no final do capítulo 19, eles dizem: nunca se viu uma coisa dessa desde o dia que Israel saiu do Egito. Nunca se viu uma coisa tão terrível entre o povo de Israel. E aí então eles fazem uma assembleia na cidade de Mispá com a seguinte comissão: quem não comparecer, quem das 12 tribos de Israel não comparecer, vai ser morto. Foi a primeira comissão que eles fizeram. Todo mundo tem que estar aqui. Nós vamos resolver esse problema nessa assembleia na cidade de Mispá. E todos eles então, todos os israelitas se reúnem em Mispá. E a primeira coisa que eles fazem em Mispá é dizer assim: líderes dos benjamitas, fiquem de pé. Entreguem os homens de Gibeá para que nós possamos puni-los. E aqui acontece um outro erro. A tribo de Benjamim aceita também aqueles homens? Não aceita. Sabe o que eles dizem? Nós não daremos esses homens para ser punidos. Pelo contrário, nós lutaremos por eles. Gente, criminoso. Caras que fizeram vergonha. Mas eles disseram assim: não, nós lutaremos por eles. E foi toda a tribo de Benjamim e o exército que pertencia a Benjamim foi para a cidade de Gibeá, lutar lá. E todo Israel se levantou contra Gibeá e contra os benjamitas. Pense isso comigo: seria a mesma coisa que Santa Catarina dissesse assim: nós agora não queremos mais ser do Brasil, que é o Brasil todo vendo está com a gente. Lembra quando saiu aquele negócio do Sul é meu país? Pois então, mais ou menos aquilo. Vem todo mundo lutar contra nós, mas é nosso. Os benjamitas disseram: nós não queremos que esses homens sejam punidos. Nós lutaremos até o final. E foi o que aconteceu. Para encurtar a história, os benjamitas lutaram até o final e foram totalmente destruídos. A Bíblia diz que todas as cidades benjamitas foram destruídas. Todas as crianças, mulheres, tudo que tinha dos benjamitas foi queimado. Benjamim era uma tribo acabada. Das 12 tribos de Israel, se foi uma. Acabou-se. Por quê? Por causa de um crime de alguns homens. Onde é que eu quero chegar? A Bíblia diz, e é isso que eu acho maravilhoso, foi o texto que a gente leu, que o povo de Deus, quando viu que a tribo de Benjamim havia se acabado, eles choraram amargamente, dizendo: Senhor, não é esse o teu plano para nós? Por que uma das nossas tribos se acabou? Eles não sabiam que havia 600 homens que haviam fugido e que haviam sobrevivido de Gibeá. Eles haviam sobrevivido e agora estavam no deserto vivendo escondidos. Quando eles descobrem que aqueles homens estão escondidos, eles dizem: meu Deus, nós não podemos deixar que a tribo se acabe. Eles querem ver. Eles dizem: não podemos deixar que a tribo se acabe, mas nós não podemos dar nossas filhas para eles, porque eles haviam feito a aliança de não dar nenhuma filha para nenhum benjamita. Não daremos nossas filhas. Quer dizer, vão morrer na casca os homens. Eram rapazes, eram jovens. Vão morrer na casca. Mulher nossa não tem. E aí eles começam a consultar ao Senhor e a orar ao Senhor e começam a pedir ao Senhor: Senhor, o que a gente vai fazer? Restaura Benjamim, Senhor. E aí Deus dá uma ideia para um deles. É muito macabra a história.
mas Deus tem seus planos. Aqueles líderes perguntam: quem das cidades que não foi para a Assembleia aquele dia? E eles descobrem que existe uma cidade chamada Jabes de Gileade, que não foi para a Assembleia, ficou em casa. Eu disse: isso aí não é assunto nosso. Não queria nem saber se aconteceu um crime em Gileade. Isso aí não é assunto nosso. Quando eles descobrem isso, eles dizem: então eles têm que ser mortos, porque foi uma ordem nossa. A cidade que não viesse, o povo que não viesse, seria morto. E vai no exército e mata toda a população de Jabes de Gileade. A segunda matança que acontece. Só não matam as virgens, e sobram 400 virgens. Essas virgens irão se casar com esses 400 ou 600 rapazes que sobraram da cidade de Gileade. Depois eles conseguem mais 200 meninas e se locam, eles raptam elas, mas isso aí é outra história. Que história macabra, gente. De rápido, de morte. Quando se casam essas 400 virgens de Jabes de Gileade com esses 400 jovens lá da cidade de Gileade, existe lá um rapaz e uma moça. Esse rapaz, eu não sei se ele era avô ou se ele era pai. A Bíblia não deixa claro. E essa moça, eu não sei se era avó ou se era mãe. Mas eu sei que esses dois, quando se uniram e se casaram, tiveram um filho ou um neto chamado Saul. E aí o resto da história você já conhece. A Bíblia diz que o povo de Israel pede um rei. E aí Deus diz assim: olha, vai lá. Existe um homem aí que vai perder suas jumentas, e o filho dele vai buscar. Esse filho dele é que vai ser o rei de Israel. Quando a Bíblia diz que Samuel encontra-se com Saul e diz que ele vai ser o rei de Israel, sabe o que Saul diz? O que Saul diz? Não pode. Eu sou de Benjamim. Não pode. Vocês lembram do que a minha tribo fez? Não pode. Vocês lembram do que nós somos culpados? Eu sou da menor tribo. É claro que a menor tribo havia sido totalmente dizimada. Eu sou da menor tribo de Israel. Como é que Deus quer que eu seja rei? Mas ali Deus já estava mostrando sua graça para com o povo de Benjamim, dizendo assim: olha, pode parecer que as coisas se acabaram, mas eu tenho um plano e esse plano vai até o final. Quando Saul, eu sei que talvez você diga: mas Saul foi um animal, mas não importa, porque se tem Davi é porque existiu Saul. Se existe um Davi na vida é porque existiu Saul. Você sabe que Saul sai da presença de Deus e Deus diz: eu não quero mais Saul, mas eu já levantei outro, eu levantei Davi. E aí Davi vai se levantar como o maior rei de Israel. E pasmem vocês, a tribo que mais Deus deu força para que Davi fosse rei de Israel foi uma tribo pequititinha, miudinha, que se chamava Benjamim. Onde é que eu quero chegar? Deus sempre tem uma segunda chance, não importa o que eu tenho acontecido. O povo de Israel chorou amargamente e disse: Senhor, restaura a tribo de Benjamim. E Deus restaurou. Senhor, fizemos errado, não pode uma tribo se acabar. E Deus ouviu. Eu estou falando aqui com meninas que foram estupradas na infância. Eu estou falando aqui com meninas que sofreram abuso e que estão dizendo: nunca mais eu vou ser feliz. Nunca mais a minha história pode ser a mesma. Nunca, nunca. Eu posso pular na igreja, eu posso cantar na igreja, mas aquilo que me fizeram nunca tem volta. E Deus está falando hoje com você: para, porque eu posso restaurar todas as coisas. Eu restauro do abuso, eu faço um milagre em você. Deus, ele é fantástico para fazer coisas extraordinárias. Da tribo de Benjamim,
a tribo dos bissexuais, a tribo daqueles homens que mataram aquela mulher de forma brutal, aquela tribo que o povo de Israel tentou esquecer. Daquela tribo, gente, saiu o apóstolo Paulo, grande teólogo, homem de Deus, que depois mais tarde, em Romanos capítulo 11, verso 1, ele diz assim: gente, não esqueçam, eu sou Paulo, mas eu sou da tribo de Benjamim. Não esqueçam de onde eu estou saindo. Jesus está me tirando do lugar de onde era para ser desprezado. Mas o Senhor é capaz de fazer do desprezo um milagre. Aleluia! Eu sei que é muito simples essa palavra, mas eu sei que tem gente precisando ouvir isso aqui. Eu peguei tanto, nunca mais. Eu já me sujei tanto, nunca mais. As coisas que eu faço, que só eu sei, eu nunca mais vou conseguir me livrar disso. Eu vou morrer nisso, vai morrer nada. Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Deus é perito em fazer de tragédia histórias de milagre. Lembra de Davi e Batseba? Mas que tragédia maior que Davi e Batseba? Um homem está lá, vê a mulher tadinha, inocente, tomando um banho, inocente. Ela não estava se exibindo, a gente disse que ela estava lá se exibindo. Ela não estava se exibindo, ela foi inocente. Tipo, você esqueceu a janela aberta. E ele olha e se sente atraído e chama ela vai porque ele é o rei. Os dois pecam, e o resto da história você sabe. Ela fica grávida. Davi chama Urias, tenta embebedar Urias, para que Urias vá para casa, para que ele durma com a mulher, para que pelo menos ele faça encobrir aquele assunto, mas não consegue, Urias não vai. Então ele manda Urias para frente de batalha, Urias é morto. E então Davi traz ela para o palácio e se casa com ela. E aí Natan se levanta e diz: ai. Aí Davi diz: pequei. E Natan diz: já está perdoado o teu pecado, fica tranquilo. Deus é perito em fazer desastres se tornarem milagre. E aí é engraçado que aquele filho morre, mas o próximo filho se chama Salomão. Ele foi seduzido ao palácio, que adulterou com o rei Davi, mas que agora está na genealogia. Gente, está na genealogia, é uma honra. Ainda mais a genealogia de Jesus. E quando a Bíblia relata que Batseba, ela é uma das mães de Jesus, ela está na lista da mãe das mães de Jesus. Quando eles colocam o nome de Batseba, Deus está dizendo para mim e para você assim: não há desastre que eu não transforme em milagre. Pode uma mulher que caiu em adultério se tornar uma das mães? Pode, porque Deus pode todas as coisas. Gente, a Bíblia é tão cheia de histórias assim. E eu quero encerrar essa reflexão falando com aqueles que pensam que o pecado não tem mais jeito, não tem mais perdão. Eu já fui assim. Talvez você tenha desejos. Deixa eu falar o que Deus mandou falar. Você quer que Deus fale? Talvez você tenha desejos homossexuais. E você diz assim: Senhor, eu sou um imundo, eu sou uma imunda. Eu venho para a tua casa e quando eu estou sozinha, quando eu estou sozinho, o Senhor sabe disso. E Deus hoje está dizendo assim: chore, como Israel chorou naquele dia, porque eu sou capaz. Aleluia! Eu sou capaz de transformar qualquer traidor em milagre. Você pensa que Deus não dá uma segunda chance? Deus dá. Não só uma segunda, Ele dá uma terceira, uma quarta, uma quinta. É tão engraçado, eu estava pensando esses dias o quanto Deus é maravilhoso. Por que existe misericórdia, gente? A misericórdia existe porque existe pecado.
mais Deus vai me querer, mais a graça de Deus vai se manifestar em mim. E eu já falei aqui nesse altar e eu vou repetir: a graça de Deus, ela é como água. Quando você toma banho, a graça de Deus, a água não vai subindo, ela vai descendo, ela entra no ralo e vai embora. E aonde tiver um buraquinho na parede, a água vai escoando, a água vai saindo. Ela procura uma saída, ela procura um lugar que seja mais baixo. Assim é a graça de Deus. Quanto mais baixo você for em seus pecados, em seus erros, em suas misérias, mesmo lá, a graça de Deus te alcança. Aleluia! Mesmo lá. Gente, se tem uma pessoa aqui que eu sei tem uma pessoa só, se tiver uma pessoa só, e essa palavra está sendo dirigida, eu já estou assim, ó, super satisfeito. A graça de Deus hoje se estende para você. Eu sempre vai ter essa chance para você, sempre. Eu me lembro de uma história de Thomas Alva Edison. Todo mundo conheceu Thomas Edison. Se a gente estava debaixo da iluminação, porque Thomas Edison inventou a lâmpada. Thomas Edison, no tempo em que ele, depois de muitas tentativas, por mais de 150 diz a história, para poder criar a lâmpada, depois que ele criou a lâmpada, um funcionário dele foi colocar a lâmpada no alto, foi pendurar ela. E aquele funcionário subiu na escada e, não sei que jeito que deu, caiu e quebrou a lâmpada. E Thomas Alva Edison ainda não tinha feito a segunda. Ele passou 24 horas trabalhando em cima da nova lâmpada. E no outro dia, quem que ele chamou para colocar a lâmpada? O funcionário que tinha caído e quebrado a lâmpada no dia anterior. Para mostrar que não importa o quanto você é, Deus sempre vai te dar uma chance se você estiver arrependido. Deus sempre vai te dar uma chance. Sempre. Fique de pé. Lembra de Pedro, gente? Lembra de Pedro? Pedro nega Jesus. Pedro era o cara, ele não queria negar Jesus. De todos os discípulos de Jesus, não podia ser Pedro. Não tinha como ser Pedro, gente. Pedro era aquele cara que dizia assim: eu vou contigo até o final, não tem volta, eu vou contigo. Aí Jesus disse assim: gente, eu estou indo para a morte, você sabe como é que é, meu plano é morrer, sabe, né? O plano do Pai lá em cima é que eu morro na cruz. Jesus, vira essa boca para lá. Pedro era desse tipo. Com nós não tem esse negócio de fraqueza, nós somos tudo macho, nós aqui não corremos cruz, Jesus. Nós aqui reinamos, nós aqui triunfamos. Aí um dia de Jesus disse para Pedro assim: Pedro, antes que o galo cante, Pedro, 3 vezes tu vai me negar. Que isso, Jesus? Vou contigo até a morte. Tu vive falando essas coisas, tu tem mau agouro, Jesus. Eu vou contigo até o fim. Daí você lembra o que acontece quando Jesus é preso? Primeiro que Pedro tenta cortar a orelha do mal. Corta, mas chega a cortar a orelha do mal. Daí Jesus vai lá, prende a orelha de novo, corta. Pedro dá um sinalzão de valentia, pensou que aquilo ali ia acabar com tudo. Pronto, o pessoal ia ficar com medo. Opa, ele sabe mexer em arma. Mas Jesus mesmo assim é preso para cumprir o plano de Deus. E aí então Pedro vai para o pátio, quando ele vê que não tem mais volta. Jesus foi preso mesmo, que Jesus falou que ia ser preso, que ia ser morto, não tem mais volta. Eu fico pensando assim: meu Deus, onde é que eu fui meter? Onde é que eu fui amarrar o burro? Onde é que eu fui meter a minha fé? Não é que ele estava falando nenhuma verdade. E aí Pedro fica de longe, Jesus está lá, Pedro está do outro lado, e Pedro está se aquecendo na fogueira. E aí você já sabe a história. 3 vezes Pedro nega Jesus. Alguém vem dizer: Pedro, rapaz, tu fala, rapaz, não tem nada a ver com isso. Não conheço. Mas tu é um deles, eu vi, não tem nada com isso. Tem alguns historiadores que dizem que Pedro blasfemou, ele falou palavrão, para mostrar que, tipo assim, eu estou desconvertido, qual é? Não tem aquele desconvertido, tipo assim: galera, eu estou desconvertido, viu?
E aquele toque acontece, e aí Pedro se lembra. Eu disse que não ia trair, eu disse que não ia negar, olha só o que eu fiz. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para ele. E Jesus ouviu o galo, Jesus já sabia que ele tinha. Jesus olhou para ele, a Bíblia diz que Pedro saiu e chorou amargamente. Passa-se o tempo, Jesus morre na cruz. Jesus ressuscita e onde é que Pedro? A Bíblia diz que Pedro estava pescando, voltou para a profissão antiga, desistiu. Ele disse que eu neguei Jesus, eu brinquei com Jesus, eu não tenho mais chance. Os outros discípulos pelo menos ficaram quietinhos, não foram com Jesus até o fim, mas pelo menos ficaram quietinhos. Eu neguei Jesus. E aí Jesus aparece para os discípulos e diz assim: ó, pessoal, vão marcar uma jantinha lá na beira da praia. Digam para Pedro que eu vou estar lá. Jesus não quis trazer, ó, digam para os discípulos, ou chamem, não. Jesus disse assim: digam para Pedro que eu vou estar lá. E Pedro está lá, pescando, e Jesus aparece na beira da praia. Eu fico pensando na cara de Pedro. Eu vou fingir que não vi. E a Bíblia diz que Jesus então chega perto de Pedro. E aí Jesus diz: Pedro, tu me amas? Jesus não fala mais nada, gente. Jesus só diz: Pedro, tu me amas? É engraçado, para nós amamos, é tudo igual. Mas Jesus diz assim: Pedro, tu me agasalhou. Tu me amas de verdade, tu morreria por mim. Aí Pedro diz: Senhor, eu te fiz leal, eu sou teu amigo, eu não gosto de ti. A mesma coisa que uma namorada perguntar: tu me ama? E ele diz assim: sei lá, eu gosto. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Quebra. E aí, mas ele está dizendo isso, gente, porque ele sabe, ele está lembrando, Jesus está ali, está vivo. E ele lembra do que ele fez, gente. Ele ajudou Jesus a ir para a cruz por causa da traição, do que ele negou. Ele não fez nada por Jesus. Ele disse que ia até o fim, mas não foi. E aí Pedro responde: Senhor, eu te fiz leal, eu sou teu amigo, mas eu só gosto, eu não consigo amar esse agasalho de ir até o final, de morrer por ti. É mentira, eu não consigo. Eu só consigo te filar, tipo assim, eu gosto de ti, eu te admiro, mas deixa eu ficar aqui pescando, eu não vou mais fundo que isso, não. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me agasalhou? Pedro disse, já ficando bravo: Senhor, eu te filar. A terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me filiou? Não é nem uma pergunta, é mais uma afirmação. Pedro, tu só consegue isso, meu Deus. Aí Pedro diz, a Bíblia diz que Pedro baixa a cabeça e diz: Senhor, tu sabe todas as coisas. De ti eu não consigo esconder nada. Tu sabes quem eu sou, porque tu já disse antes que eu te negasse, tu já disse que eu ia te negar. Tu me conheces, tu me vê do avesso, Senhor. Eu só consigo te filar, eu só consigo gostar de ti. Agora, aquilo que eu falei, não esquece, eu não vou até o fim. E Deus diz assim: Pedro, Jesus disse assim: Pedro, eu vou te dar uma chance. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas.
Vem para frente, você que quer essa nova chance de Jesus. Ele está te vendo hoje, ele está perguntando: tu me amas? Aí você diz: Jesus, eu só consigo isso. Ele diz: você está triste porque só consegue isso? Vem para cá, eu tenho mais. Você ainda vai ser fiel. Você vai experimentar uma vida nova comigo. Você vai conquistar essa fé que você tanto deseja. Aleluia! Aleluia! O mesmo Deus que ergueu a sua mão de misericórdia para uma tribo inteira chamada Benjamim e de 600 homens, suscitou rei de nação, teólogos, rainhas com a rainha Esther. O mesmo Deus que um dia estendeu a sua mão para Betseba e Davi em seu perdão, o mesmo Jesus que perdoou a Pedro. Ele estende a sua mão para você hoje e diz: eu sei quem você é, Nelson. Eu sei quem você é, de novo. Eu sei quem você é, João. Eu sei quem você é. Eu te conheço do avesso. Eu sei o teu pensamento antes que dê a faísquinha. E ele aparece na tua cabeça, eu já conheço ele. E hoje eu te dou chance porque eu conheço o teu coração. Vem mais. Alguém quer aceitar Jesus como Salvador? Alguém quer receber esse Jesus que perdoa todo e qualquer passado de pecado? Talvez você, sei lá, sofreu abuso na sua infância, teve experiências que você nunca. Olha, se você pudesse apagar da sua vida, você apagaria. Deixa isso com Jesus. A tribo de Benjamim está apagada da história, mas até hoje Benjamim é lembrada, porque Deus é Deus de segunda, de terceira, de quarta, de quinta, de 10ª chance. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Alguém que deseja aceitar Jesus hoje? Alguém? Reconciliar com o Senhor, voltar para Jesus? Alguém? Vem para cá. Não tenha vergonha, Deus quer te dar uma chance. Você que pensa que tem chance sim. Sempre vai ter volta se você estiver com Deus. Aleluia, glória. E aquela tribo foi mantida. Tu tens projetos maravilhosos.